Agora a gente vai conversar sobre saúde. Continuamos aqui a nossa conversa sobre esse tema. A gente gosta muito de trazer esses assuntos para você, porque sabemos o quanto isso faz diferença aí no seu dia a dia. E hoje o assunto é tireoide. Você sabe que a tireoide é uma glândula endócrina importantíssima para o funcionamento harmônico do nosso organismo, né? Os hormônios liberados por ela são responsáveis por garantir que o coração, o cérebro e muitos outros órgãos exerçam suas funções de forma adequada. Mas quais problemas os distúrbios nessa glândula podem causar ao nosso organismo? Já parou para pensar sobre isso? É o que a gente vai saber a partir de agora na entrevista do dia com a endocrinologista a doutora Silka Rodovalho, que volta a conversar com a gente aqui na edição Manhã. Doutora, muito bom dia e obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Bom dia, Juliana, e bom dia aos seus telespectadores. Doutora, hoje falando sobre a questão da tireoide, né? Eu já queria começar conversando e perguntando para você quais são esses distúrbios, né? Os principais distúrbios e qual que é a principal diferença entre eles? Bom, como você mesmo comentou, Juliana, a tireoide é uma glândula que fica aqui no pescoço, né? E ela é responsável por uma série de ações do nosso corpo relacionadas ao nosso metabolismo e ao funcionamento adequado do nosso coração, do nosso corpo em geral. Então, a tireoide ela pode ter alterações tanto no funcionamento, tanto para menos, então produzir menos esses hormônios, o que a gente chama de hipotireoidismo. E ela pode ter a produção de um excesso de hormônio que a gente chama de hipertireoidismo. Então, os sintomas serão diferentes em cada caso e esse diagnóstico deve ser feito com a dosagem dos hormônios, né, T3, T4 e TSH. Normalmente, na prática, a gente usa mais a dosagem do T4 e do TSH. E aí a gente pode diferenciar como hipotireoidismo os sintomas relacionados à queda da energia, alterações de pele, cabelo, unha, um pouco relacionado ao ganho de peso, a um movimento mais desacelerado do coração, que a gente chama de bradicardia. Esses são alguns sintomas mais gerais do hipotireoidismo. O hipertireoidismo, quando nós temos uma função exagerada da glândula, nós vamos ter sinais de perda de peso, de taquicardia, de alterações também como perda de cabelo. Nós vamos ter alterações mentais, aceleração do nosso pensamento. Então, são quadros bem diferentes em termos de manifestação sintomática. O hipotireoidismo normalmente é um pouco mais frequente na nossa população, principalmente na população feminina. Então, por isso, assim, a gente sabe que as mulheres procuram um pouco mais os serviços de saúde, né? Então, por isso que é muito importante a gente conversar sobre esse tema e esclarecer aí um pouco quais são as dúvidas relacionadas a essa glândula tão importante no nosso corpo. Doutora, a senhora já destacou a questão de ser mais frequente, né, esses distúrbios na população feminina, e há algo que explique isso? Por que essa frequência, por que é mais comum entre as mulheres? Olha, provavelmente, Juliana, isso está ligado à nossa genética, né? Ao fato da mulher ter algumas diferenças em relação aos hormônios em relação aos homens, mas as doenças, tanto o hiper quanto o hipotireoidismo, elas têm uma causa hereditária, né? Muitas vezes elas se repetem na mesma família, em membros da mesma família. Mas nós temos, basicamente hoje, assim, 5 mulheres afetadas para cada homem. Então não é que o homem não vai ter, mas a prevalência maior é na mulher e provavelmente ligada às questões hormonais. Quais seriam, você acabou de falar então, essa questão que pode ser algo genético, questões hormonais também, existem outras causas que podem prevalecer, até para a gente saber também como prevenir ou como evitar esses problemas, doutora? Olha, a principal motivo da tireoide parar de funcionar ou funcionar muito é porque nós temos doenças relacionadas ao nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico produz os nossos anticorpos para nos defender contra os vírus e as bactérias. Entretanto, nas doenças autoimunes, nós produzimos anticorpos que vão atacar ou vão nos defender de alguma coisa que faz parte do nosso corpo. Então, 99% desses problemas de tireoide tem essa causa
autoimune. Fora isso, nós temos problemas relacionados a doenças hormonais de outras circunstâncias, alterações, vamos dizer, ambientais, né? E muitas vezes alterações também genéticas, mas de outras circunstâncias. Mas se a gente for olhar pela prevalência, maior quantidade, normalmente a gente vai estar ligado a essas doenças autoimunes. No hipotiroidismo, quanto no hipertiroidismo. E lógico, só completando um pouquinho, algumas questões medicamentosas também, tem medicamentos que levam à presença, né, ao aparecimento de problemas também na tireoide. Certo. A questão, quando a gente fala em distúrbios da tireoide, o diagnóstico precoce também entra aqui como fundamental para esse bem-estar do paciente, doutora? E qual o procedimento adequado, né? É de fato uma visita constante ao especialista, mesmo quando não tem aqueles sintomas, vários que você citou, ou eu tenho um cuidado maior quando eu sei que alguém na minha família tem alguns, né, dos distúrbios. Como que a gente deve proceder? E em relação ao diagnóstico, eu gostaria que a senhora falasse também para a gente. Sim, o diagnóstico ele será uma combinação dos sintomas com as alterações laboratoriais, né, os exames. Então, como eu falei anteriormente, os sintomas são muito prevalentes. Se a gente olhar alterações no peso, alterações no pele, cabelo, unha, ou alterações de falta de energia, a gente vai encontrar isso em vários outros problemas de saúde. Então, nós precisamos combinar os sintomas com a dosagem laboratorial dos exames. E aí a gente faz a dosagem do T4 e do TSH. Mas, logicamente, se eu tenho uma história familiar, minha mãe tem problema de tireoide, minha irmã tem, né, é um problema recorrente na minha família, o diagnóstico precoce deve ser pensado. Então, fazer uma dosagem desses hormônios e a dosagem do título dos anticorpos que vão atuar contra a tireoide, também de forma precoce vai trazer aí um benefício maior e vai deixar essa população que tem esse risco sob o controle, né, sob um cuidado maior. Antes da gente falar um pouco mais sobre a questão do tratamento em si, chegou uma pergunta para a gente do Celso de Campinas. Penso que você já até falou um pouco sobre isso, mas a questão dele é a seguinte: se suspeito de uma alteração na tireoide por conta do ganho de peso, a recomendação é procurar já um endócrino? Celso, sim, o ganho de peso pode estar relacionado com os problemas da tireoide, sim, como uma manifestação inicial, mas com certeza, muitas vezes o peso que a pessoa tem, muitas vezes ela já vem com esse ganho de peso há muito tempo, antes mesmo do problema de tireoide se instalar. Mas se tem essa questão do peso, deve dosar os hormônios, isso dizer que a tireoide tem uma responsabilidade sobre o peso se realmente esses hormônios estiverem alterados. E uma vez que se instala o tratamento, a gente corrige a questão da tireoide estar influenciando no peso. Aí, né? E a Márcia de Piracicaba, a doutora, pergunta se a alimentação influencia no funcionamento da tireoide. Conseguiu me ouvir, doutora? Márcia, a alimentação... Sim, você está me ouvindo também? Sim, ouço bem, doutora. Sim. Então, Márcia, a alimentação, sim, tem influência na tireoide, no seguinte sentido: o iodo que nós obtemos da alimentação, principalmente de alimentações de produtos que tenham iodo, como produtos de origem marítima, e hoje a gente tem o sal de cozinha também com a quantidade adequada de iodo, influencia sim na formação dos hormônios da tireoide, mas não tem uma dieta específica para quem tem problema de iodo, para quem tem um problema de tireoide. Há muitos anos atrás, tendo conhecimento de que o iodo é importante para o funcionamento da tireoide, foi feita agregou-se ao sal de cozinha uma quantidade adequada à nossa população de iodo. Então, isso mantém as nossas taxas de iodo dentro do normal
e aí a gente garante esse funcionamento da tireoide. Antes dessa iodação do nosso sal de cozinha, nós tínhamos regiões que tinham um consumo baixo de produtos com iodo, e aí a gente tinha uma prevalência maior de doenças tireoidianas. Hoje a gente já estabilizou isso, então nós não temos uma dieta preconizada que vá fazer o tratamento da tireoide. Perfeito, doutora. Para a gente encerrar, então, eu queria que você frisasse um pouco mais aí em relação e falasse sobre o tratamento. Uma vez diagnosticada essa questão, esse distúrbio, como que funciona esse tratamento? Aí é um acompanhamento para a vida toda? Como que funciona? Juliana, o caso de hipotireoidismo, em que a tireoide para de funcionar, e você lembra que eu mencionei que isso tem uma causa imunológica e nós não conseguimos tratar ainda essa questão imunológica, nós vamos ter que repor o hormônio por toda a vida. Tá? Uma vez diagnosticado, repomos o hormônio. Quando nós estamos falando de hipertireoidismo, ou seja, a tireoide produzindo muito hormônio, tem tratamentos específicos com medicamento, com cirurgia e até com uma terapia nuclear, em que a gente bloqueia o funcionamento da tireoide. Depois desse tratamento, nós vamos precisar ou não de repor os hormônios, mas isso aí é uma questão um pouco mais particular. Nós temos uma prevalência muito maior na nossa população de hipotireoidismo, então concentrando um pouquinho mais nesse que é prevalente, tratamento iniciado, tratamento por toda a vida. Aí o médico vai fazer os ajustes da dose. Épocas diferentes da vida, a gente precisa de dosagens diferentes. Perfeito, doutora. Daí cada caso é um caso, buscar um especialista que você confie, que você goste, para te orientar da melhor maneira. Doutora, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações aqui no Edição Manhã. Como sempre, portas abertas para você aqui conversar com a gente sobre esses assuntos. Muito obrigada e muito obrigada a todos. Um bom dia. Bom dia, doutora. Ótimo finzinho de semana. Aí conversamos com a doutora Silka, que é endocrinologista, sobre essa questão da tireoide, os distúrbios e como isso pode impactar aí na nossa vida. E você sabe que daqui a pouquinho, logo que encerra a Edição Manhã, a gente já tem esse material para você ver e rever no nosso canal do YouTube, que está aparecendo aqui na tela para você. Já sabe, né? Veja, reveja, entenda, aprenda e compartilhe essa informação, porque pode ajudar outras pessoas também.